Bora lá então começar, né? Em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, boa noite a todos. Deixa eu conferir aqui se eu estou online, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto eu tô no meu. Ver se não dá conta que o Google já muda direto. Né? Não, não.
Bora lá, galera. Bora lá, galera. Dei um tempinho aí para todo mundo entrar, né? Devido ao atraso, que eu entrei 6h20. O marcado era 6, mas estamos aqui, graças a Deus, primeiramente. Vamos lá. Na primeira aula, era para ter passado para vocês a. Desculpa, só dar uma olhadinha aqui. Bom, então, na primeira aula, era para ter passado para vocês os fundamentos. Era porque a abençoada, digníssima, né, da minha esposa, me inventa de só ir pro rodízio um dia do aniversário do sobrinho dela, e eu nem sabia disso. Não sei se eles são casados aí, mas essas coisas acontecem. Diz ela que me avisou, mas como a gente é meio focadão, né? E pensa só naquilo que a gente dá prioridade, a gente vê só aquilo que a gente dá prioridade. O que é o intuito? Foi o intuito da primeira aula? Contar primeiramente os fundamentos do display de mesa, como que ele surgiu. Bom, na minha vida, rápidas palavras aqui, eu vou resumir isso aqui, porque não é esse o objetivo central dessa aula. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa hoje, eu vou contar certinho como fazer esse negócio acontecer, mas, claro, de uma forma mais resumida. Bom, surgiu há 10 anos atrás, com uma prima minha vindo do interior aqui de Minas Gerais, Prata, Minas Gerais. A mãe dela e o esposo dela fazia parceria com uma gráfica lá no estado de São Paulo. Eles vinham entregar essas peças para eles e eles faziam a entrega desse material nas cidadezinhas mais próximas. Só que aí chegou um determinado momento, minha prima foi passar uma estadia lá em casa, que ela teve um problema pessoal, teve que resolver algumas coisas, e foi passar uns dias lá em casa. Aí, nesse meio disso, eu viajava, eu já tinha começado como publicitário, viajando, fazendo divulgação de cursos profissionalizantes, todo o território nacional que fazia. Só que aí, às vezes ficava sem cidade, não era direto assim, não. Viajava uma vez no mês, 2 vezes no mês, estourando. Aí, para não ficar parado, ela falou: o que a gente vai fazer? A gente conversou, né? O que você faz na vida? Aí ela contou o que era, que era, na época não era display de mesa, né? Esse nome é comercial e foi dado pela minha pessoa mesmo. Aí chegou um tempo, desculpa, continuando, aí eu dei esse nome comercial, display de mesa, mas na época era galheteiro, ela tinha não, eles não tinham visão de negócio, não tinha estruturação, método de vendas, não tinha nada disso. Só que caiu nas minhas mãos e a gente foi vender, foi fazer alguns barzinhos aqui na cidade, algumas pizzarias na época, e com isso foi fazendo, foi entregando algum serviço. Isso foi bom, né? Que eu vi que realmente o negócio funcionava, que tinha que existia, que dava para ganhar dinheiro. Só que chegou um ponto que não deu mais a parceria. O esposo da minha tia cobrava valores exorbitantes e não tinha como manter aquilo ali porque vinha pronto. A gente dividia em 3 ainda, era 2 vendedores e mais ele, 3 por igual, fora os gastos. No final das contas, eu não via nem dinheiro. Aí, alguns anos depois, o senhor fez uma obra na minha vida, me chamou na graça, no santo batismo, e eu parei de fazer várias coisas mundanas que eu fazia. Estou resumindo, tá? Não estou nem entrando em detalhes. Com isso,
eu fiquei um tempo meditando, esperando também Deus, a obra que ele ia concluir, né? Quando a gente batiza, o Senhor faz um grande reboliço na nossa vida. E foi justamente o que aconteceu. Eu fiquei 3 meses parado em casa, sem saber o que eu ia fazer. Quem estava a par e como ajudadora de início era minha mãe. Eu não era casado ainda, não tinha me casado, nem conhecia minha esposa. Aí fiquei 3 meses estudando, pesquisando e meditando como que eu ia fazer da vida, né? Dali para frente, porque as viagens era bom, era excelente. Só que querendo ou não envolvia muita coisa, até familiares em si. E eu falei, cara, não quero mexer com isso mais não. Vai chegar uma hora que isso aqui vai acabar. E fui pesquisando, estudando. O senhor me deu a graça de ler a Bíblia. Acabei ainda não, mas na época eu tinha começado bem e tal, tava lendo bastante. Mais provérbios já li Salmos, tudinho. Vários livros ali, já dei uma lida. E também conheci um livro que foi uma virada de chave na minha vida, que foi Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro fez toda a diferença na minha vida, porque me ensinou de verdade que eu estava indo no caminho completamente errado, né? Eu não sabia fazer dinheiro. E aquilo ali eu queria agora ter meu próprio negócio. Já tinha empresa, já tinha aberto empresa, abri empresa, a minha primeira empresa com essa de curso também, foi com 19 anos. E eu nunca me vi CLT. Já tentei, para não falar que é mentira, né? Claro que a gente, na hora do desespero, na hora do sufoco, você tem que trabalhar. Já tentei, claro, trabalhar para os outros, já tentei, claro, ter essa vida de CLT e de me ter uma carreira com isso, mas nunca foi da permissão de Deus. Eu chegava no final do mês, eu falava, o que está acontecendo? Isso aqui não sou eu. E ficava revoltadíssimo com o salário em si que pagam e pagavam na época. Aí no meio disso, esses 3 meses, fiquei esperando em Deus e fui estudando. Só que aí chegou num ponto que não dava mais, que a minha mãe já não estava. O dinheiro que eu tinha guardado tinha acabado, minha mãe não estava dando conta mais de sustentar a casa sozinha, foi 3 meses, né? E um homem dedicado de cento e tantos quilos. Eu vou te falar um negócio, eu como, viu? Não é pouco, não, graças a Deus. Aí chegou num ponto e falou: Ó, você tem que trabalhar, tem que voltar. Eu não queria mais mexer com viagem e nem trabalhar de CLT. Um belo dia minha irmã me ligou, falou assim: por que você não vem aqui para a cidade aqui que ela tá morando e faz aqui o barzinho aqui? Aí eu falei: não, tudo bem, né? Tá certo, vamos tentar, vamos. Tô resumindo de novo. Aí eu peguei e falei: vamos. Cheguei na cidadezinha, fiz meu primeiro display sozinho. Isso em 2015. Finalzinho de 2015, eu botei dizer em outubro, novembro, dezembro. Novembro, dezembro. Foi 3 meses, não, foi 2 meses. Parado em casa, mais ou menos, sem saber o que eu ia fazer. E com isso, depois de eu ter feito meu primeiro display lá em Indianópolis, eu abri os olhos com esse negócio. Eu falei, caramba, isso aqui dá dinheiro. E não quero mexer com outra coisa da minha vida, não sei isso aqui agora. E comecei a estudar.
sobre negócio, empreendedorismo e tudo aquilo que eu precisava aprender e desenvolver para deixar aquele negócio mais rápido, mais prático e mais lucrativo. Foi onde eu comecei a me especializar. Aí eu falei, agora eu quero me tornar um publicitário completo, mesmo sem faculdade. Hoje, eu sou um dos caras mais completos que eu já conheci na minha vida. Eu sei estruturar uma campanha de marketing do início ao final, sou gestor de tráfego, tenho uma carreira de mais de 10 anos com publicidade, canais publicitários, né, que é panfletagem, rádio, carta de som, etc. Isso me deu uma bagagem muito grande, porque tem uma coisa na publicidade convencional que fala que a gente tem que ter 7 canais de atendimento, de veiculação com uma marca. E os 7 principais que tem, eu já trabalhei com quase todos. Então, isso aqui ajudou bastante para agregar no display. No display de mesas, que na época se chamava galheteiro. E com isso, chegou aonde está hoje. Para quem não sabe, me chamo Júnior Malta. Sou nascido e criado na cidade de Uberlândia. Atualmente tenho 35 anos. E essa história de uma pessoa, de um cara real, que passou altos e baixos para chegar até onde, graças a Deus, o Senhor me pôs, para me chegar e dar essa aula para vocês aqui agora. Porque não é assim da noite pro dia que a gente vai chegando e ensinando alguma coisa para ninguém, para alguém, né? Porque se tem muita gente na internet que chega e vai falando, tentando explicar alguma coisa, e deu para. Deixa eu colocar de cara isso aqui. Só um minutinho, gente. Deve estar com algum erro aqui que eu não estou vendo no chat. Minha esposa tá falando aqui que tem gente coisando no chat, só que eu não tô vendo nada do chat aqui. Não tem nada aparecendo para mim aqui no YouTube. Não sei o porquê. Mas já fica assim agora, né? Fazer o quê? Tô aqui mensagem, chat ao vivo, mas não tem nada. Não tem mesmo. Tem nenhuma mensagem aqui aparecendo. Tá bom.
Continuando, eu me especializei muito para chegar aqui e não ter que falar língua, falar abobrinha, ter que explicar nada que é mentira, graças a Deus. E o que me fez decidir de verdade mesmo, essa é a palavra, falar assim, ó, eu vou dar um curso. E principalmente do display, porque tudo aquilo que, graças a Deus, eu construí, veio através dessa benção aqui, ó. Esse carinha fez eu sair do. Vou falar pó para não falar que era. Porque na época eu já ganhava um dinheiro, né? Mas do nada para falar assim, agora eu tenho condições de casar, de ter filho, de ter uma família. Porque quando eu comecei com isso, igual eu tô contando para vocês, nessa época eu não tinha noção de verdade. A hora que eu saí das viagens, eu falei assim, cara, eu não quero ser CLT, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero ganhar um dinheiro bom e, e ter uma vida estável, pelo menos. Eu não tinha perspectiva de vida e falar assim, vou ficar milionário. Nessa época, não. Hoje em dia a gente já tem, claro, que a gente sonha com isso, né? Todo homem sonha em ser rico. Esse é o mal do homem, né? Que quer ter milhões na conta. Mas, enfim, eu consegui muita coisa com isso aqui. E quem abriu meus olhos foi minha esposa, depois do meu casamento. Porque na época, quando eu morava com a minha mãe, eu não tinha, como eu estou explicando, não tinha tanta assim, sabe? Quando você não tem tanta responsabilidade, você vai levando a vida de qualquer jeito. Eu tô com um caso aqui no escritório aqui, que é meu sobrinho agora tá trabalhando conosco, que é do mesmo jeito. Você parece que você leva a vida de qualquer jeito e aquilo ali tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando você é pai de família, você tem uma responsabilidade, você tem uns catarrentos pra você cuidar, meu parceiro, o negócio muda e que você tem que fazer dinheiro assim, ó, você tem que virar ele, você tem que transformar, e aquilo ali tem que acontecer de qualquer jeito. E ela foi me mostrando isso, porque assim que nós casou, eu reestruturei novamente o display. Porque eu já tinha feito algumas coisas com ele, já tinha melhorado bastante, principalmente quando minha prima foi embora e tal. Aí era um preço assim que era irrisório, como eu acabei de contar para vocês, nem dava para ganhar dia direito. Na época, quando a gente começou, vou ser bem sincero, era 3 parcelas de R$ 100, gente. Não, mentira, mentira. Elas cobravam 2 parcelas de R$ 70. Um espaço publicitário, um espacinho desse aí. Aí foram acontecendo coisas que eu falei, cara, tem coisa errada aqui. Aí depois disso de Indianópolis, aí a gente foi estudando, pesquisando, e tem um fato que eu quero contar específico para vocês, que é o meu concorrente, meu único principal concorrente dentro da cidade. Tem muita gente que tem medo de concorrente, não, eu fui atrás dele. Ele mexia com o espaço publicitário também, só que era de outra coisa. Na época era de cardápio e tal, mas eu queria saber quanto que ele cobrava. E ele tinha uma empresa do pai dele lá que eles entregavam para o Maranhão. Aí ele me falou que na época ele vendia, na época, há 5, 6 anos atrás, que hoje em dia ele é garageiro. E ele tem uma garagem de carro. Na época ele vendia 3 parcelas de 280. E nessa mesma época, há 5 anos atrás, eu estava vendendo 3 parcelas de 150, um espacinho. Falei, cara do céu, eu tô ficando doido. Tem alguma coisa errada. Que eu já tinha uma bagagem, já tinha case. Case, para quem não sabe, é clientela. Você tem os clientes na sua mão de todos os ramos da atividade. Você provar, falar assim, fulano nunca fechou comigo, por exemplo, uma garagem de carro. Nunca fechou comigo. Aí você vai lá e mostra a pessoa, fala, não, tem garagens e garagens aqui no meu portfólio aqui que já entraram, que já fechou comigo aqui, e para te mostrar e te provar que isso é real, isso existe. Aí, tô resumindo para poder chegar lá, gente. Vocês perdoam que eu falei que essa aula vai ser um pouco extensa, mas vai dar certo.
Aí descobri o verdadeiro valor que ele vendia, reestruturei o negócio. Tanto que, nessa mesma época, nós casamos em. Nossa, vai me matar. É 2021. Eu esqueci agora, mas um ano depois, não, meses depois, quer dizer, eu sentei com ela e falei, vamos abrir uma agência. Só que na minha visão, era de fixação da marca. E vou até pesquisar aqui, que aí eu sei falar direitinho dos 21, tá certo? Ai, que vergonha. 2021 a gente casou. Em 2022, 22 para 23, eu falei, cara, tem que abrir um CNPJ. Minha bro, a Joey, Fix Media. Que vergonha, também não sabe o de cor, pô. Mês que a gente sabe. Dia 10/3/2022, isso mesmo. Ó. Foi meses depois, eu casei em novembro de 2021 e 2022 eu falei, vamos abrir um CNPJ. Só que, na minha visão, eu queria de fixação na marca. Eu não estava nem aí focando tanto em marketing e tal. E abri meu CNPJ e aí foi onde tudo de verdade começou. Porque daí veio reestruturação do preço de 3 de 150 já passou para 3 de 299, o preço está desatualizado. Em 2026 agora eu já avisei todos os meus clientes que vão ser, no mínimo, qualquer localzinho que você for fazer, é 3 parcelas de R$ 500. Mas eu já estou vendendo, hoje em dia, 4 parcelas de 299, qualquer espaço que a gente, de qualquer lugar que a gente pegar. Então já deu um boom assim que você falou. Aí eu comecei a falar, cara, é isso mesmo. Não vou mexer com outra coisa porque é muito fácil fazer. Graças a Deus, eu encurtei todos as formas de fazer ele, de deixar ele claro e entregue na mesa do estabelecimento. Bem, se eu já estou indo lá na frente, né? Vocês perdoam que eu estou. Resumindo demais. Aí quando você tenta resumir demais, você fala até em cima uma coisa da outra. Mas essa aula aqui é justamente para falar assim: isso dá dinheiro e é isso que eu quero fazer da minha vida. O segredo desse sistema, desse sisteminha, é que se você sair hoje da sua casa e falar assim, ó, eu vou fazer um display, você não precisa de nenhum real. E de verdade mesmo, não precisa de dinheiro. A única coisa que você precisa é de coragem e, claro, técnicas, principalmente persuasivas de vendas, para poder, primeiramente, fechar o ponto e, segundo, também executar as vendas o mais rápido possível. Mas só pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho 5 métodos de venda, que muitos deles todo mundo conhece. Primeiramente é vendas diretas, é claro, que é o tete a tete. O segundo, telefone, que é o, para mim, para te falar a verdade, é o menos indicado, mas que dá resultado. Terceiro, mensagem automática, automatizada. Você não é para ficar mandando mensagem, não, mas a gente tem um sisteminha de automação de mensagem. Quarto, tráfego pago. E o quinto é o grande segredo do negócio. Que esse ainda não vou revelar. Talvez amanhã eu já falo para vocês, hoje ainda não. Porque ele é o grande diferencial e é por isso também que você não precisa de dinheiro. E você zera completamente os custos desse display. Agora eu vou explicar aqui a estrutura, ó, rapidão. O que é o display? O display nada mais é do que um artefato que atende
e soluciona a demanda da mesa. Aqui vai, ó. Deixa eu falar. Aqui. Dá dando para vocês verem? Deixa eu ver aqui. Aqui. Paliteiro, saleiro, certo? E aqui, guardanapo. Esse aqui que eu tô na mão, ó, é de ferro. Eu não sei se está dando para vocês verem. Esse aqui é um dos de ferro que eu tenho. Tem vários métodos de fazer isso aqui, tá, pessoal? Não é só MDF. Tinha alguém que tinha me perguntado no grupo com qual material que usava. E isso aqui é o seguinte. Dá para você fazer de MDF, dá para você fazer de ferro, dá para você fazer de acrílico, mas isso depende de uma questão, de um porquê, que é o local. O local em si que você for fechar a parceria, ele tem que te dar aquele retorno do material que você for fazer. Esse aqui é de ferro. Um dos estabelecimentos que tem aqui na cidade é desse aqui, um deles, de ferro. E o porquê que eu fiz de ferro? Porque o estabelecimento era mais prime. Isso é quando o estabelecimento tem um alto fluxo de pessoas, ele atende já classe média para alta. O cara não vai colocar qualquer coisa na mesa dele, igual um MDF. Igual 70% dos meus clientes é espetinho. Não é assim, tá, pessoal? Não é desse jeito aqui. Mas o que dá o dinheiro mesmo, falar, não, vou ganhar dinheiro, é o MDF. Porque isso aqui é um artefato, é um material mais caro, é mais chato de fazer, mas a longo prazo, ele te dá mais dinheiro, mas faz-me rir. Porque esse aqui fica menos desgastante a manutenção. A manutenção dele é nenhuma. Você só chega lá, limpa, trocou adesivo e tchau e benção. Mas o MDF em si, ele tem um prazo de validade, que na minha perspectiva são 36 meses. São 3 renovações que eu faço por local no MDF, por peça, por local fechado. Por exemplo, o local tem 50 displays, aqueles 50 displays que eu fechei no MDF, eu faço um contrato de 36 meses. São 3 renovações com as mesmas peças. Outro segredo do negócio. Então, você zera de uma forma os gastos. Você não... gente, sem brincadeira, isso aqui foi o milagre da minha vida. Que o senhor colocou e falou assim, ó, eu vou te dar um negócio, uma portinha, eu vou transformar num portão. E é justamente o que aconteceu na minha vida. Porque eu fechei 1, 2, 3, local 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho uma lista aqui de locais offline, só dentro de Uberlândia, já passou de 50. Muito mesmo, já passou muito. Estou jogando baixo aqui para não assustar. Aí, graças a Deus, fechei muitos locais tops na cidade, locais intermediários e os locais mais simples. Os locais mais simples, aqueles que têm menos mesa, é os que te dão mais retorno financeiro. Porque quanto menos mesa, então o seu gasto vai ser bem menor, né? Então, isso te dá uma escalabilidade muito grande na hora que você for receber o restante do dinheiro. Porque restante que tem uma forma e os métodos de pagamento que eu utilizo. E continuando aqui, isso aqui, ele atende às necessidades da mesa, certo? Só que o que acontece? Ele atendendo às necessidades da mesa, você consegue colocar dentro dele 12 espaços. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espaços. Somando esses 12 espaços, esse valor que eu acabei de falar para vocês agora, 12 espaços publicitários a 4 parcelas de 299 dá R$14.400. O gasto que vocês têm com isso aqui é quase irrisório.
mediante ao lucro que isso aqui dá. Então, é descomunal. E aqui na internet, quando você vai começar a lançar curso e tal, falar que você vai explicar de um negócio e falar que você tem um método, existe um negocinho que chama prova social. Você tem que mostrar, né? Como é que fala o ditado antigo? Mostra a cobra, mata a cobra e mostra o pau. É assim, né? Que nós mata a cobra, mostra o pau e ainda joga o pau fora ainda. Vou falar para vocês. Esses 14.400, com a graça e misericórdia de Deus, o último bom negócio que eu fiz foi esse aqui, ó. Kit Car Vehicles Store. O dono de lá chama Lucas. E o diretor dele chama Cassiano. Eu fechei a minha moto CG Titan 100. Aqui, ó, compra. Olha lá, ó. Opa. Compra e venda. Juvenil Teixeira Malta Júnior e Bravo lá. Vou mandar lá no grupo lá para não falar que é mentira. Eu fechei uma moto CG Titan com esse valor de 14.400. Então, gente, foi algumas coisas acontecendo na minha vida que eu falei, cara, eu tenho que ajudar essas pessoas que, principalmente, que tá agarrada no CLT, ou também o pai de família que não tem, que passa a mão no rosto assim no domingo, que tá passando aquela musiquinha do Fantástico, aquela musiquinha suicida, que você fala, gente, amanhã eu pulo uma ponte. Eu falo, Senhor da glória, tem misericórdia, o que eu vou fazer da vida e tal. O cara fica doido, que hoje em dia que você vai no supermercado, fica lá pelo menos brincando assim, você vai passar uma comprinha R$500. Se você tiver 2 filhos igual eu, é 1.000, sossegado. A compra menor que a gente faz é R$750 uma sentada. Fala, não, vamos fazer uma comprinha, R$700, assim, brincando. Só de fralda vai 250. Então, hoje em dia o trem tá muito caro, as coisas tá muito absurda. E um espacinho dá praticamente um salário mínimo. O que era a minha meta de venda, e é a minha meta de venda até hoje, que a hora que eu falo para sair, que eu saio para vender, porque hoje em dia eu não saio todos os dias mais. O display me proporcionou outros negócios. Exemplo, a agência que eu abri, a outra, Broadway Media também, ela veio através disso aqui. Porque eu conquistei vários clientes dentro de Uberlândia, Minas Gerais. E tem uma credibilidade tão grande, uma autoridade aqui, que o Senhor que me deu, e a minha esposinha, querida e amada, me abriu bastante os olhos para ver que realmente a credibilidade era muito grande, que eu tinha lançar um curso. Tenho 2 casos, ultimamente, para passar para vocês, que um delas é a escolinha do meu filho, que ele estudava. Nós tivemos uma reunião com a diretora lá, e ela teve... a gente foi falar de negócio e tal, só que nessa época eu estava abrindo a agência de marketing tal, e estava construindo alguns clientes e tal, não tinha, para te falar a verdade, eu tinha fechado um cliente, estou sendo sincero, hein? Eu tinha fechado um cliente só de marketing tal aqui para a agência, e nós tivemos uma reunião, eu falei assim, ó, faz isso e isso para o estabelecimento dela. Você começar a ter uma posição no marketing tal. Só que eu já tinha feito alguns cursos, igual eu expliquei para vocês agora e tal, que eu especializei. Gente, para não falar que é mentira, de verdade mesmo, tudo que eu falei, ela fez. Só que ela não contratou meu serviço. E a abençoada é da minha igreja, hein? Não tá pegando ela lá da enforcada, não. Fala, Senhor da glória, vamos lá no ancião conversar. Tô brincando, hein, Daniela? Se tivesse um dia você assistir essa aula, porque você sabe que é verdade. Falei, vai lá no outdoor e tal, tanto tempo. Depois, videozinho institucional do seu negócio. Vocês não vê que é mentira, vai lá no negócio dela depois lá e vocês olham lá. Aconchego da criança. Falei, faz vídeo institucional, tanto é que eu fiz um para ela lá dentro da sala dela em 5 minutos, editei e mandei, falei, bom, assim, ela fez o vídeo,
postou com outra pessoa, sei lá se foi ela mesma que fez, e também todas as posições também das cores, tal, manter as paletas de cores também dentro do Instagram dela. Fez tudo. Aí, o último foi Rafinha Motopeças. Eu tô citando nome, porque esse é meus clientes, então eu tenho certeza que ninguém vai achar ruim, muito menos falar que é mentira. Sentei com ele lá, ele tá precisando de videomaker. E por que eu tô contando isso também? Por quê? Vou explicar no finalzinho, de chegar lá, viu, gente? Sentei com ele, expliquei tudo que o Instagram dele tava precisando, que tinha algum problema também, que tava certeza que tinha algum bug, ou se não tava flopado, que os vídeos que ele fazia não davam engajamento. Aí eu falei, você vai fazer isso, isso, isso e isso, para melhorar o engajamento e depois você entra com tráfego. Gente, pode ir lá, Rafinha Motopeça agora. Os vídeos dele tá tudo personalizado. O primeiro vídeo dele personalizado foi a gente que fez, foi a Broadway Media. Eu dei para ele como teste. O Fela da abençoada não fechou com nós também. Aí minha esposa falou assim, ó, tá vendo? Você tem que lançar esse curso porque todo mundo, até os seus clientes, vê que você realmente é uma autoridade. Falei, cara, isso é verdade. E aquilo ali foi entrando no meu coração, que eu falei, agora, ou vai ou racha, porque eu vou montar um curso, o curso vai ser top, top, que a pessoa vai sair daqui e falar assim, ó, eu sei fazer o negócio sem dinheiro, chegar em qualquer cidade e falar assim, ó, eu me viro aqui, que é o que eu, graças a Deus, Deus me deu, e eu vou passar isso para vocês, eu me viro em qualquer cidade e, principalmente, ganho dignamente como um profissional da área, um publicitário da área, porque a grande dificuldade do mercado de trabalho é de pagar aquilo que você merece. E é isso que eu quero passar para vocês. E por isso que eu estou contando isso, tudo que aconteceu. Aí chegou num ponto agora que toda visita que eu vou fazer, pessoalmente, isso agora atualmente, viu, gente? Ainda eu faço visitas ainda. Eu amo, aprendi a amar vender. No começo eu tinha um pouquinho de vergonha, não vou mentir, por isso que eu desenvolvi esses métodos, desenvolvi formas de falar para poder ter mais facilidade. E você vai estudando e fazendo de uma forma que fica praticamente automático. Eu desenvolvi esses métodos e tal. Hoje em dia, na hora que eu vou conversar com o cliente, eu vou dar essas conversas que aconteceram, o Rafino foi no começo do ano, em janeiro agora. E o aconchego da criança foi o ano passado, meu filho tem 2 anos, 8 meses, meio do ano retrasado, quer dizer, foi em junho de 2024, 23. Depois você confirmar com a Digníssima aqui, se é isso mesmo. Então tem pouco tempo. Aí agora, a partir de agora, toda vez que eu vou fazer uma visita, sendo ela nova, o que eu faço? O que eu falo? Eu dou consultoria de marketing e tal, se você se interessar. Aí agora a gente já explica passo a passo o que o negócio da pessoa precisa. A gente manda aqui para a agência de todo treinamento, todas as coisas que eu fiz, a gente faz um diagnóstico, tudo aqui. Minha esposa agora está se especializando agora em IA. E, rapaz, o negócio está ficando assim bem fora do normal, graças a Deus. A gente vai dar um diagnóstico para a pessoa, o que ela precisa fazer no negócio dela. Cara, isso tem a ver com o display? Tem. Porque eu só consegui isso através disso. Com esses espacinhos aqui que às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, será que dá dinheiro mesmo? Cara, se R$ 14.400 por local não é dinheiro para você, eu já não sei mais o que é na minha vida. Porque isso aí já é base salarial de doutor já, para te falar a verdade, né? Porque tem médico que ganha esse valor, R$ 15.000 por mês. Ainda alguns ainda tem que fazer plantão. Se for bem barriga verde mesmo aqui, começando, é isso aí mesmo que eles ganham para menos. O parto da minha esposa, o valor que o
o acho que é obstetra, né, que fala, obstetra ganha R$ 2.000 por parto. 2.000 só. Então, meu parceiro, 14.400 é dinheiro. Mas isso é de faturamento, né? Aí tem que tirar os gastos. Se for tirar os gastos aí, você tira uns, sei lá, vamos colocar uns 2,5 aí. Você coloca uns 13 não, uns 11, 12, uns 11 mil no bolso fácil. Para falar assim, não, vou gastar muito. Vou comer fora todos os dias desse trabalho, almoçar fora, vou andar só de carro, porque eu ainda ando de moto, né? Vai ficar mais fácil, mais rápido e mais ágil. Não é só por causa de dinheiro, não. É porque eu amo moto e também para executar as vendas para mim, eu vou te falar um negócio. Você ter liberdade de falar assim, ó, o Uberlândia tem quase 1 milhão de habitantes. Você ter liberdade de eu sair daqui e tá lá no exemplo, no bairro Piquis, que daqui lá é, salvo me engano, é 17 quilômetros, e eu tá lá em 7 minutos, não tem como, não tem que ser moto mesmo. Eu não sei quem gosta de vocês aí, depois vocês até me falam aí no comentário aí, porque eu não troco minha moto por nada. Antes dela já tive, acho que 12 motos antes dessa agora que Deus preparou agora, nessa venda desse negócio que eu fiz do display. Antes dessa moto, essa CG Start 160, eu já tive várias já. E não largo não, viu? Não deixa de ter de jeito nenhum, porque isso aqui, moto é uma coisa que é essencial na minha vida. Muita gente fala que é perigoso, mas para mim não é. Dirijo super bem, graças a Deus, e não aceito cair também de moto. Enfim, pessoal, acho que falei até demais, até de valores, contei até histórias e história que nem deveria aqui, né? Porque isso aqui é uma coisa muito significativa na minha vida, igual eu acabei de falar, que me tirou do e me ajudou a ter muita coisa. E o grande diferencial disso, o grande, é justamente esse. Ele te dá uma condição de vida e uma liberdade geográfica expressiva. Porque se você fizer um display, você fez um display esse mês, agora, certo? Esse mês agora é de outubro. Você fez começou um trabalho agora para executar a venda de um display. E entregou ele até dia 20. Não, dia 5. Em 15 dias você faz um display. Você entrega ele no final de semana, no dia 25, 26. Dia 27, depois da entrega, é uma das bênçãos e diferencial que isso aqui tem. Sabe quem vai te ligar para te encher o saco? Vou ser sincero, hein? Sua esposa. Vou falar assim, ó. Bem, vamos no shopping. Ninguém vai te ligar para te encher o saco. Eu nunca recebi uma ligação de nenhum cliente meu depois de uma entrega. Nesses quase 10 anos, acho que é 10 anos, né? 2025 é 10 anos já, outubro. Nossa, ó, dia 3 eu batizei, fez meu aniversário de bate dia 3, anteontem. Mas nem fui na igreja de mulher. E dia 3 finalzinho desse ano agora faz 10 anos. Vamos arredondar que foi janeiro mesmo. Vamos por 2026. Janeiro de 2026 aí, eu vou só pesquisar, gente, que eu sou muito ruim de data, viu? Sem brincadeira. Acho que é todo mundo na face da terra. Tem misericórdia, eu não dou conta de gravar, não. Tem de vez que ela me pergunta que dia que não é casou, eu falo, Senhor, não me aperta, não. Me aperta se me abraçar, não. Aí janeiro de 2026 faz 10 anos que eu faço isso e outras coisas, tá, pessoal? Não é só isso, não, mas que esse é meu carro-chefe em relação à publicidade. E em 10 anos, ele me deu uma estrutura de vida muito boa. E é onde eu quero passar isso para vocês, tintim por tintim, sem pestanejar.
E na próxima aula, que vai ser amanhã, eu explico sobre. Aqui eu expliquei como surgiu, contei alguma história também do display, falei de valores, quanto que ganha de faturamento, quanto que dá para tirar de lucro, nessa história toda que eu contei, falei até bastante. E amanhã eu vou te falar sobre mostrar os benefícios, né? Que eu até já comecei a falar hoje. E principalmente amanhã eu vou falar do curso em si, de como você vai fazer para se cadastrar nessa bênção que é o display lucrativo. E se você perder essa oportunidade, que está batendo na sua porta, que está aí escancarado, falando assim, cara, eu vou sair de um salário X, que a média do brasileiro aí é 2.000 a 3,5, né? Para ganhar 10 mil reais por mês. E o melhor de tudo, o que eu quero passar para vocês? Para essa turminha, de carro aqui, essa turminha, eu quero oferecer uma condição tão especial que ela vai ficar guardada no meu S2, no meu coração. E eu quero oferecer uma condição especial que eu quero dar uma mentoria de 30 dias. Até você fechar o primeiro local e falar assim, ó, eu já entreguei ele, 30 dias, 30 dias dá pra fazer, eu faço isso com o pé nas costas, hoje em dia. Eu entrego um display hoje, com 10 dias eu já consigo entregar ele, isso vendendo todos os 12 espaços. A minha meta de venda, minha meta, hoje, não anteriormente, que eu já fui mais fominha. Minha meta de venda já foi, hoje em dia, de um espaço diariamente. Você vender um espaço diariamente, você tem que, pelo menos, né, se dedicar, dar uma esforçadinha. Mas eu vou te passar o passo a passo como que você faz isso. E um espaço diariamente dá R$ 1.200 diário. E se a sua cidade for pequena, bem pequena mesmo, tiver, sei lá, uns 5 estabelecimentos só que você vai conseguir fazer dentro da sua cidade, o mínimo que você vai vender é 3 parcelas de 299. É R$ 900 também. O mínimo. Isso também depende do local, porque se for o mais movimentado da sua cidade, você não vai fazer isso comigo, não, porque eu vou te passar o passo a passo aqui, porque você deve cobrar esse valor. Porque isso não é um achismo e tal, não, tá, gente? Isso aqui tem uma. Ó, minha esposa pôs outro negócio aqui também, que eu acabei de ver. A famosa prova social, que a gente tem que mostrar, dar a cara para bater, né? Não sei se dá para ver, vamos ver aqui. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Olha o valorzinho, gente. Sabe o que é isso aqui? R$ 3.545. Você sabe o que é isso? Isso é um açougue. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tanto de mulher gosta de carne, né? Mentira, né? A mulher não. É eu mesmo. Aqui, isso aqui é um das, tá? Porque isso aqui, se eu não me engano, é de 4 meses, se eu não me engano. 4 não. 1, 2, 3. 1, 2. 3 meses. Isso mesmo. Que dá 1.200, 1.200, 2.400, 2.400, 3.600. É isso mesmo. É de 3 meses isso aqui. 3 meses. E de um açougue aí que eu fiz também, um negócio de permuta que cara, eu acho que eu só não fiz permuta na minha vida de galinha, de porco, porque o resto, vou falar um negócio aí. Na verdade, galinha e porco eu fiz, né? Porque eu fiz no açougue. Agora pegar eles vivo, porque o resto, isso aqui é um negócio tão abençoado da minha vida que teve vezes, agora isso vai história real, e para você, aluno, falar assim, tá contando papo e falando assim, eu vou ficar milionário isso aqui. Não, você não vai ficar milionário isso aqui. Isso aqui é para o cara que quer trabalhar, é para a pessoa que quer desenvolver o negócio.
ser empreendedor e principalmente colocar o pão na mesa, mas colocar, sabe, aquele pão que você vai olhar assim e falar assim, ó, eu tô colocando fartura dentro da minha casa? Graças a Deus. Já teve vezes, não agora, de colocar várias vezes assim, eu falo assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer para comprar uma carne? E não ter o dinheiro, não. Olhar e falar, cadê o dinheiro? Mandar a mão do bolso, cadê o dinheiro? E você lembrar e falar assim, ó, graças a Deus, eu tenho uma permuta de R$ 1.200 lá. E isso aqui eu estou mostrando para vocês, dá para vocês fazer por local, dá para vocês fazer por espaço, dá para vocês fazer várias coisas em relação à permuta no açougue. E nós ir lá e comprar. Rapaz, sair de lá com 700, R$ 600 de carne numa sentada. Você falar, não, numa sentada você sai com R$ 700. Cara, assim, para quem veio bem de baixo, igual eu, que sou um cara simples, e meu pai é controlado, minha mãe também. Eu nunca fui pobre, não, para passar fome, não. Mas era sempre o essencial que tinha dentro de casa. Minha mãe ia fazer compra de carne, era tipo assim, uma carne moída, uma carne de panela e um frango. E não tinha essas coisas assim que você falava, gente, que é isso aqui? É uma coisa de outro planeta? Você colocar a carne da geladeira e falar assim, muita coisa, não cabia mais, tem que colocar embaixo. Por que eu tô falando isso, gente? Porque aconteceu de verdade na minha vida. Então, e graças a Deus, primeiramente, lógico, e a esse negócio que ele pôs na minha vida. Por que eu falo tanto de Deus? Porque é Deus, sempre foi Deus, sempre vai ser Deus, é ele que fez a obra na minha vida. E se você não acredita, é só você olhar ao seu redor. Não tem nada contra para quem não acredita, mas só você olhar ao seu redor. Se você não sabe que tem um Criador, então você precisa estudar mais um pouquinho, né? Porque tudo na vida tem um Criador. Tem que ter alguém que criou. E se você acha que veio do Big Bang, não vou nem entrar nesse detalhe, não, que vira humilhação. Enfim, pessoal, vou encerrar essa aula agora. Vamos ficar para amanhã aí. Se vocês tiverem algumas dúvidas, alguma coisa, o chat não tá aparecendo para mim. Que benção. Nada, nada, nada. Eu vou dar uma olhadinha depois para ver se ficou alguma coisa aqui e tal. Mas, deixa eu perguntar à minha esposa aqui se ela tá. Se tem alguma coisa aqui no WhatsApp. Pessoal, vou perguntar ela aqui no WhatsApp, mas se tiver alguma pergunta, eu vou pedir ela para me mandar aqui, porque não tá aparecendo, tá? Tô perguntando ela aqui se tem alguma pergunta. Enfim. E na última aula, amanhã, eu vou liberar e vou falar sobre. Vou liberar, não, desculpa. Vou falar sobre como exatamente vender e fazer esse passo a passo acontecer. Porque se você não pegar um caminho mastigado nesse negócio, for tentar sair de peito, sozinho, a não ser se for com Deus, né? Porque ele vai ajudar a gente, mas só com Deus mesmo pra você poder dar certo, meu filho. Porque eu vou falar um negócio aí. Hoje em dia, temos um concorrente principal aí, que não brinca de serviço, não. Então você precisa ter um passo a passo, um método.